por exemplo, paciente oncológico. Você não pode deixar um paciente com suspeita de câncer na fila 3 meses. Porque é a diferença entre você tratar e curar ou matar um paciente. E cara, assim, isso todo dia, todo mundo aí conhece. E não é. Foi o que eu te falei, isso veio muito antes da política. As pessoas pararem e implorar por um médico, implorar por um exame. Gente, é inadmissível com um orçamento de mais de 5 bilhões de reais. Só que esse dinheiro da saúde, 5 bilhões de reais, está indo para o bolso das OS. E essas OS, que são essas fundações que tomam conta, ao invés de dar plano de cargos e salários para o servidor, de dar salário digno, de usar a OS de maneira transparente, não. Ele usa a OS e hoje os funcionários da OS são obrigados a fazer campanha política para os candidatos deles. Parte do dinheiro da OS é desviada para campanha, para corrupção. Por isso que a saúde está essa mazela. Como diria nosso eterno presidente aí, Bolsonaro, se não roubar, resolve. Basta isso. Acontece que, não sou eu que digo, foram delações, foram escândalos. Eduardo Paes e seu grupo político sempre fizeram política em benefício próprio e não em prol da cidade do Rio de Janeiro, verdadeiramente. Seria possível a gente criar essa fila com transparência? Que pudesse consultar de alguma maneira? Totalmente possível, cara. Isso é o básico, isso é simples até de fazer. Isso em 4 anos, a transparência na fila e a redução dela, você consegue fazer. Como? Primeiro, empregando o dinheiro da maneira correta. Hoje em dia, o que nós temos, é o que eu disse, o orçamento tem, são quase 6 bilhões de reais, anualmente, né? Só para a saúde, um orçamento altíssimo. O investimento, na verdade, saúde é investimento, um investimento altíssimo, que se nós pararmos de usar, e eu digo isso com toda certeza olhando aí para a Câmara, que se nós pararmos de usar essas OS para arrecadar dinheiro para a campanha e servir como contratadora de cabo eleitoral para fazer campanha na rua, como fizeram, para ficar distribuindo panfleto de candidato e colocar de fato para trabalhar, você consegue melhorar isso. Você consegue reequipar as clínicas da família com médico de verdade, que aí você já resolve 50% dos casos na base, sem aquele exemplo que eu citei, sem ter que levar, investir nas grandes emergências, tratar, compactuar, ou seja, repactuar com os hospitais federais. Eu vou fazer um convênio aqui com vocês para as coisas mais complexas. O Hospital Federal, nós temos aqui só na cidade do Rio de Janeiro, o Hospital Universitário Gafreguini, o Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, ou seja, da Unirio e da UFRJ, 2 hospitais federais só na cidade, mais o Hospital da UERJ, que é estadual, que poderia sim abraçar, fora os hospitais federais, Lagoa, Bom Sucesso, uma rede grande hospitalar, que poderia muito bem resolver esse problema. E a outra coisa é a parceria público-privada. Nós temos uma série de clínicas que poderiam receber dinheiro do SUS por convênio para fazer coisas mais simples, por exemplo, catarata, hemodiálise, tratamento oncológico. Você financia. Vou te pagar tanto, um preço justo, óbvio, para ambas as partes. E o que eu não consegui absorver na minha rede, o sistema privado faz com dignidade, com qualidade, com celeridade, sem matar doente em fila. Então, a parceria público-privada transparente, sem roubalheira e uma gestão eficiente é o suficiente para dar transparência e reduzir essa fila da morte que nós temos hoje em dia. Achei interessante a colocação que o senhor fez, sabe o quê? Se fosse na parceria público-privada, naturalmente começaria a ficar mais perto da população, certo? Não seria centralizar em alguns pontos. Então, talvez isso facilitasse essa questão também da distância, né? Não, você tem toda a razão. Além de você facilitar porque você atende o cara no bairro, o paciente no bairro. Isso já é uma diferença absurda. Isso é muito... Você sair de casa, você já está doente, para fazer um tratamento médico. Você mora na Zona Oeste. Aí ele criou o supercentro de especialidade, que é lá na Zona Norte Central do Rio. Então, o cara que já está doente tem que sair. Já foi um erro estratégico. Porque se fosse para fazer ele tinha que fazer na zona mais densa da cidade, que era a Zona Oeste. Aí ele ainda faz, para embora. E a outra coisa, você melhora o serviço, você gira a economia, porque nós temos clínicas que são menores, que empregam, que pagam imposto. Na verdade, as clínicas são grandes pagadoras de ISS, ou seja, imposto sobre serviço ao próprio município. Então, se você faz ali uma pactuação, você atende quantos? Eu atendo 100, mas tem capacidade de atender 300. Então, eu compro essas suas 200 ociosas. Ou seja, o cara lá da clínica, o empresário que investe em empregar mais, porque ao invés de atender 100 só, ele ia atender 300,
ia triplicar a capacidade dele, ele ia empregar mais, pagar mais imposto, Contratar mais pessoas. contratar mais, gerar emprego, atender o cara na esquina da casa dele, o paciente na esquina da casa dele, melhorar a fluidez do trânsito, ou seja, melhoria para todo mundo. Só que acontece o quê? Se ele faz uma parceria público-privada, o empresário dificilmente vai se sujeitar a dar o capilé, o retorno, o cafezinho para o sistema. Porque não é para isso que ele está ali. Então ele prefere fazer o quê? Faz mega contratações, bota OS, vai ser OS que vai gerir isso, vai ser OS que vai gerir aquilo, e a saúde do Rio vai pelo buraco. Galera, você acabou de acompanhar um corte do nosso podcast que tá sensacional. Não se esquece de se inscrever, compartilhar, curtir, mandar para todos os seus amigos aí. Vem junto.